Olá, eu sou a doutora Ana Priscila, endocrinologista. E seja muito bem-vindo. A ideia é que a gente possa entender mais sobre o corpo da mulher e sobre essa fase que a gente chama de climatério e menopausa, as formas de identificar as mudanças que acontecem no nosso corpo e também como ter um tratamento adequado para minimizar esses sintomas e permitir uma qualidade de vida e saúde da mulher no pós-menopausa. Essa é a primeira aula, na qual a pergunta é o que esperar do climatério, quando começar a se preocupar. Para quem já me acompanha há mais tempo, eu sempre deixo uma frase muito importante sobre a gestação e sobre a menopausa. Eu falo que quando a mulher ela vai gestar, esse assunto tem que ser abordado com o seu médico ou com um profissional de saúde 10 anos antes. Isso para que ela não seja pega de surpresa e tenha uma diminuição da sua fertilidade, uma dificuldade de engravidar. Em relação à menopausa, é a mesma coisa. A gente tem que começar a conversar sobre esse assunto 10 anos antes, que é justamente quando esse climatério pode acontecer. Para você saber um pouquinho mais sobre esse assunto, em média, as mulheres elas vão entrar na menopausa, a população brasileira, entre 48 e 52 anos. Mas o climatério é o período que antecede esse momento da diminuição da produção hormonal e cessação dos ciclos menstruais. É o período no qual acontece uma queda gradativa desses hormônios e a mulher pode ou não ter sintomas. A primeira coisa que eu escuto muitas vezes nas postagens ou das minhas pacientes é que, Pri, eu entrei na menopausa e não senti nada. Isso pode acontecer, enquanto outras mulheres muitas vezes têm sintomas extremamente intensos. E a resposta é sim para as duas situações. Existem mulheres que não têm sintomas, não vão ter calores, não vão ter alterações do sono, não vão ter alterações de humor e outras alterações que a gente vai conversar durante o curso. Mas tem mulheres nos quais esses sintomas vão ser extremamente intensos e podem começar 6, 8, 10 anos antes, quando ainda os ciclos menstruais estão regulares, porque existe uma intensa variabilidade. Então, respondendo à pergunta inicial do curso, quando começar a se preocupar com o climatério e menopausa? E a resposta é anos antes, em média de 8 a 10 anos. É dar esse tempo para o seu corpo, é ter esse tempo de preparo, é ter um tempo de autoconhecimento, para que você vá transformando a sua rotina, os seus hábitos de vida, para chegar na menopausa muito mais saudável, muitas vezes com menos sintomas. Agora que a gente já entendeu quando você deve começar a se preocupar ou olhar para o seu corpo no climatério, a gente vai entender o que a gente espera desse momento, até para que você possa identificar se você está passando por essa fase. Existe uma queda gradativa e progressiva dos nossos hormônios. Muitas mulheres vão ter sintomas iniciais como alteração de sono, alteração do humor, fadiga, cansaço, diminuição de libido, diminuição de memória. Os fogachos, que a gente vai fazer uma aula só sobre isso, são sintomas que são mais tardios, quando a gente já está chegando na menopausa. A gente entender que esse momento é de intensa variabilidade, meses ruins, meses que eu vou ter sintomas e meses que eu vou me sentir melhor, quando eu volto a produzir esses hormônios. Esses hormônios eles vão ser produzidos de uma maneira muito aleatória e variável. Um ponto importante que a gente vai conversar numa aula específica é sobre o diagnóstico. Nem todas as mulheres vão ter alterações hormonais no começo do climatério. Aliás, os nossos hormônios mudam lá no finalzinho, quando a gente já está muito próxima da menopausa. No início, os nossos exames laboratoriais são normais e o diagnóstico é feito através do meu quadro clínico. Tanto que quando a gente vai olhar o consenso europeu de estudos só sobre climatério, eles não recomendam que sejam realizados exames laboratoriais, porque não é incomum eu receber de vocês a seguinte frase: doutor, eu fui no médico, eu estava tendo ciclos menstruais irregulares ou não, mas os meus exames hormonais vieram normais. E o médico falou para mim que não tinha nenhum problema, nenhuma alteração. Isso é uma frase enganosa, é uma frase incorreta, porque nessa fase os exames hormonais são normais e a gente vai ter esse diagnóstico através das suas queixas. Então, o primeiro ponto de atenção é anote todas as mudanças que você percebe que o seu corpo está passando, desde o sono,
desde humor, desde dores, de irritabilidade, de cansaço, fadiga, queda de cabelo. Percebeu que tem algo que não é comum? Anote e leve para o médico que te acompanha. Esse conjunto de mudanças é que vai decidir quando a gente deve ou não fazer um tratamento junto com o seu médico. Então, meninas, essa foi a primeira aula, foi só um aquecimento para a gente contextualizar o que é o climatério, que ele acontece, o que a gente espera. Mas cada um dos pontos que a gente conversou nessa primeira aula, a gente vai detalhar ainda mais nas próximas aulas desse curso. Vou te convidar a seguir esse canal, deixar ativada a notificação, porque a gente vai colocar 2, 3 aulas por semana para que você possa acompanhar. Se você tiver alguma dúvida, deixe escrito nos comentários, a gente vai trazer essas respostas da forma mais completa possível e aguardo você na segunda aula do curso.